Olá pessoal, salve, salve, tá tudo bem aí? Hoje é dia 21 de julho de 2021. Tive que hoje colocar uma roupa um pouco mais pesada porque agora, nesse horário que eu estou gravando aqui, a temperatura está 5 graus aqui em Estância Velha. Vai ficar mais baixa ainda durante a madrugada. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio do Dr. Orgonite Responde, que aconteceu lá no dia 15, quinta-feira da semana passada. Lembrando que amanhã nós teremos o quarto episódio. Como a gente sempre gosta de falar, aqui no nosso canalzinho do YouTube, nós podemos nos prolongar um pouco mais, podemos falar um pouco mais sobre os assuntos. Instagram e Facebook, as coisas têm que ser um pouquinho mais rápidas, ok? Olá, eu sou o Luiz Garcia e juntamente com a minha esposa, Arlete Garcia, fundamos este canal aqui que só fala sobre orgonites. Nós só conversamos sobre orgonites. E também, já há quase 5 anos, nós somos fundadores da Orgonites Nova Era, que funciona aqui na nossa casa, em Estância Velha. Somos os felizes produtores dos exclusivíssimos orgonites quânticos ultradensos. Os nossos orgonites, como eu sempre digo, são perfeitamente balanceados, todos funcionais. Ok? Então, você que chegou agora, por favor, se inscreva aí no nosso canal, dê aquele joinha pra gente, ative o sininho de notificações ali. Tudo isso nos ajuda a levar um pouquinho mais para frente um pouco do conhecimento, um pouco do que sejam esses maravilhosos dispositivos que são os orgonites, tá ok? Nós selecionamos 2 perguntas para o episódio passado. Os nossos queridos amigos Fabiano e Ana Cláudia Traem, que hoje moram em Toluca, né? Nossos queridos amigos, eles sempre nos deram muita força, desde que nós começamos a fabricar os orgonites, eles sempre estão aqui com a gente, dando sugestões, são entusiastas. A Ana Cláudia, ela é uma terapeuta fantástica, além do que também ela faz Feng Shui, lá naquela região de Toluca onde ela mora hoje, e ela está integrando nas curas também os nossos orgonites, tá ok? A pergunta desta vez aqui do Fabiano é a seguinte: tem alguma tabela que relaciona o tamanho dos orgonites pela área a ser harmonizada? Não tem muito, a resposta não é muito diferente daquela que eu coloquei lá no nosso Instagram. Na verdade, existe sempre um tamanho mínimo que a gente deve levar em consideração. Lembrando sempre que para orgonites perfeitamente balanceados, orgonites funcionais, tá ok? Vamos sempre partir desse princípio. E aí, a pergunta dele Não sei ao certo. ela, esse Google é uma piada. Ela é sempre pertinente, esse tipo de pergunta, porque muita gente fica em dúvida mesmo. Se orgonite pequeno, se orgonite grande. Quando a gente fala em área ser harmonizada, primeiramente vamos falar só da área em si, do local, né, onde nós queremos harmonizar. E outro é onde fica esse local, ok? Então, se é a minha casa, se é o meu quarto, se é o meu escritório na minha casa, ou se mesmo é o meu escritório lá na empresa eu trabalho, mas é lá no cantão, tem pouca movimentação, pouca gente. Bom, se aí já é numa área comercial, num centro comercial, você trabalha numa grande empresa, você tem ali um espaço seu, é um nicho, uma sala, onde você tem muita gente em volta, entra em contato com muita gente, aí os cálculos dos orgonites são diferentes. E para essas 2 situações sempre existe o mínimo, ok? Sempre existe o tamanho mínimo do orgonite. Máximo não existe. Você pode colocar quantos orgonites você quiser nos seus ambientes. Mal não vai fazer, muito pelo contrário. Quando você coloca diversos orgonites por todos os seus ambientes, eles podem ser de tamanhos diferentes, você não precisa colocar orgonites todos com a mesma massa, com o mesmo tamanho, formatos diferentes, tá valendo. Então, o que acontece? Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui. Então, o que acontece? Nesse ponto que você colocou muitos orgonites, cada orgonite tem um campo vibracional, que nós chamamos de área de abrangência, ok? Então, um vai ter 85 metros, outro vai ter 90, outro vai ter 200, outro vai ter 1500, outro vai ter 60, outro vai ter 30. Então, a lógica seja que você comece a colocar no centro dos locais, vamos falar agora de alguma coisa um pouco maior, uma residência.
você tem um orgonite de massa maior, tipo uma pirâmide nossa, uma G2, por exemplo. Coloque sempre os orgonites de maior massa no centro, ou das peças, ou da residência, e os orgonites menor ao redor, né? Então, o que acontece? Eu tenho campos vibracionais diferentes e campos vibracionais de diferentes massas, ok? Todos eles são bastante densos, mas de diferentes massas. Então eu tenho assim nas pontas de uma casa, eu tenho TBG4, TBG3, aí eu vou colocando cone alto G1 e tal, e chego lá num ponto onde eu tenho pirâmides maiores, a nossa G2 ou a nossa G3, que seria uma pirâmide de 2,5 kg ou uma pirâmide de 3,8 kg. O que acontece? Esses campos vibracionais vão se entrelaçando. Como os orgonites maiores têm maior campo vibracional, ele vai englobar todos aqueles outros campos vibracionais que vão começar a se somar. Não que essa soma aumente a área, mas ela dá densidade para o campo vibracional. É isso que nós sempre gostamos de falar. E a pergunta que o Fabiano fez é muito pertinente nesse sentido. Se existe alguma tabela, então a gente sempre diz que não existe essa tabela, né? Então a gente sempre parte do mínimo. E aí ele emendou na pergunta dele um exemplo. Diz assim, por exemplo, numa sala de uns 12 metros quadrados, que tamanho de orgonite seria o mais recomendado? Volto ali no início, quando eu disse que depende de como ele coloca uma sala, remete a comércio, indústria, né? O Fabiano trabalha na indústria, então de repente lá na sala dele, né? O Fabiano tem a sala dele lá de 12 metros quadrados, tipo assim, 3x4, 2,7 metros de pé direito, então nós teríamos ali aproximadamente 33, 34 metros cúbicos de área, ok? A energia que ela permeia todo o universo, ela é tridimensional, ela está em todos os lugares, então não tem como eu colocar energia num ponto só, então ela é tridimensional. Metros cúbicos exatamente por causa disso. Então, se fosse assim só tirando fora que eu falei que seria a sala onde ele trabalha, se fosse um quarto dentro de uma casa, suponhamos um casal com 2 filhos, um TB do sono, um TBG3, um TBM dos nossos, seria suficiente para aquela área, porque eles têm ali massa, ele tem campo vibracional entre 85 até 120 metros cúbicos desses que eu citei. Perfeito, mais que suficiente. 2 pessoas. Se colocar o combo do sono ainda melhor, que a gente sempre diz para as pessoas, se puderem comprar o combo do sono, comprem, que vale a pena. O combo do casal é um TB do sono e 2 pastilhas do sono, né? Logicamente, você pode colocar coisas maiores, você pode fazer um combo do sono maior, como é o meu caso aqui em casa, né? Eu tenho um G1 grande, eu tenho uma pastilha do sono, mas a minha esposa dorme com uma placa energizadora. Então, eu digo para ela sempre que esse aí é o combo do sono dos estressados, né? Mas funciona que é uma maravilha. Então, tudo depende do que você quer. E tudo depende também de como você se adapta no início com os orgonites, tá ok? Voltando lá para a pergunta do Fabiano. Então, se for um quarto, o quarto da casa dele, de repente a pessoa tem filho, o quarto dos filhos, está perfeito, né? Se é lá na indústria, onde o Fabiano está trabalhando, é uma empresa dinâmica, né? E eu acredito que a sala dele seja como um consultório médico, né? Está entrando e saindo gente toda hora. Para o Fabiano, na situação que ele está, já não daria um TBM, não daria um TB do sono, nem um TBG3. Ali para o Fabiano, ele já teria que começar a pensar num TBG4 ou até numa pirâmide M. Quando eu digo que aumenta o campo vibracional, aumenta a densidade do campo vibracional de acordo com o aumento da massa do orgonite. Então, sempre os orgonites vão buscar primeiro o que é mais rápido. São as nossas energias, nossas frequências que estão ali, circulando ao lado da sala do Fabiano, dentro da sala dele. Ok? Então, por aí você já tem uma ideia. É que a necessidade não é só de cobrir a área. Se o Fabiano deixa o orgonite dele durante todo o tempo, ele não leva para casa, à noite, por exemplo, então naqueles horários em que tiver muito pouca gente, ou naquela parte do escritório que praticamente não tiver ninguém durante o resto da noite ou da madrugada,
os orgonites vão funcionar com uma rapidez muito grande. Então, nas primeiras horas em que as pessoas chegarem lá, o choque, aquela pancada, aquele revigorar com aquelas frequências mais altas, mais elevadas, o ambiente vai estar ainda mais saudável, as pessoas vão perceber rápido. E depois, com o passar do tempo, os organismos vão começar a acumular e receber toda aquela frequência, toda aquela energia das pessoas do entorno. Então é sempre assim, tem tamanho mínimo para os ambientes e depende de como esse ambiente é usado, qual a finalidade dele. Quarto, é um depósito, é uma sala de reunião que usa pouco, é um escritório numa indústria, um escritório no comércio, é um consultório de um médico, de um terapeuta, tudo isso depende de quantas pessoas estão no entorno. E vocês também têm que fazer uma conta interessante se vocês moram num edifício, né? Então, não é porque você está fechado dentro do seu apartamento que nada, a energia está funcionando. Ela está trazendo tudo que tem em volta. Então, nesse ponto também você tem que levar em consideração isso, onde você mora, tamanho do prédio que você mora, quantos apartamentos tem, tudo isso a gente gosta de conversar com os nossos clientes para dar uma orientação, para que pelo menos eles comecem com um mínimo ali, que com o tempo eles possam continuar agregando novos orgonites para melhorar toda essa situação, para deixar os ambientes cada vez mais harmônicos, mais leves, mais saudáveis, que as pessoas se sintam melhor, né? Então, a pergunta do Fabiano, que foi bem legal, se existe um tamanho, né, dos organismos em função das áreas a serem harmonizadas. Ele deu aqui um exemplo também de área. E o legal é isso, sempre que a gente for falar de orgonite, não é uma coisa estándar orgonite. Por exemplo, quando eu uso um pingente, é diferente, porque o pingente me protege no dia a dia. Ele protege a pessoa, mas principalmente meu plexo solar. Nossos orgonites aqui estão na faixa de 9 a 12 metros cúbicos. É muita proteção. E deixando aqui, nessa parte aqui na glândula timo, na verdade, você vai estar sempre aqui se protegendo. O nosso plexo solar vai estar sempre protegido, mas ele protege a gente todo, quer dizer, não é só o plexo solar, mas sempre o orgonite começa a modular do ponto zero, onde ele está. Então, é o plexo solar que recebe inicialmente a primeira passada de frequência por ali. É por isso que a gente sempre diz para as pessoas utilizarem orgonites no dia a dia. É importante, ok? Para ajudar, tá o frio. Eu achei que ia passar incólume esse inverno, acabei pegando um gripão de dar dó. Essa pergunta do Fabiano, muita gente faz essa pergunta para a gente quando nós estamos em feiras, eventos, e às vezes a gente não tem muito tempo para explicar, porque você tem que atender várias pessoas ao mesmo tempo, né? Mas depois a gente acaba sempre mandando algum texto, algum PDF para as pessoas. E que nós temos um PDF, se você precisar, quiser, tiver interesse, passa um WhatsApp aí e eu mando imediatamente um texto que nós temos aí com umas 20 e poucas páginas sobre orgonites, tá bom? Essa foi a pergunta dos nossos queridos amigos Fabiano e Ana, que estão lá em Toluca, no México. Nós estamos sempre em contato. Um beijão para vocês. A gente adora conversar com vocês, você sabe disso. O Fabiano é o meu guru, né? O Fabiano é um cara fantástico, excepcional. A segunda pergunta que nós selecionamos foi da Rosana Oliveira Andrade. Ela é de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Nós fizemos ela nos contactou, comprou um belo orgonite, uma pirâmide G2, mais alguns outros orgonites. Ela ficou entusiasmada. Nós fizemos, é engraçado que às vezes alguns probleminhas. Nós estamos reformulando os nossos moldes de pirâmides. Alguns nós estamos descartando, outros nós vamos reconstruir, alguns nós estamos recuperando. Isso demora um pouco, né? Então nossos estoques de pirâmides estão praticamente a zero. E a Rosana comprou uma pirâmide muito bonita e quando eu fui ver, eu havia esquecido de tirar da loja num evento que teve num dia anterior. Eu acabei vendendo essa pirâmide que ela justamente tinha visto na loja, eu esqueci de tirar. Aí eu mostrei várias fotos, ela levou, comprou uma outra. Ficou também entusiasmada e tal. Aí nós despachamos pela Gloriosa Azul. De fato, eles são ultra rápidos, é impressionante. Chegou em Campo Grande, adivinha? Quebrada a pirâmide dela, né? Quebrada mesmo. Quer dizer, para quebrar do jeito que quebrou, ela foi atirada de uma altura considerável. Mas tudo bem, ela nos ligou,
tivemos a oportunidade de construir a pirâmide que ela queria, enviamos a pirâmide também pela Azul, fizemos uma reclamação, uma veemente reclamação, tive que, logicamente, colocar muito mais material de proteção do que normalmente a gente coloca. Ela recebeu a pirâmide dela, está muito bonita, ela está satisfeita. E ela tinha várias e várias perguntas que a gente ia colocando, e ela resolveu também, falou, eu vou participar do Dr. Orgonite. Falei, muito obrigado. Ela mandou 3 perguntas. São perguntas bem interessantes, mas para o nosso foco de hoje aqui, que encaixa mais ou menos naquela pergunta do Fabiano, ela coloca assim, gostaria de deixar algumas perguntas para a próxima live. Então nós selecionamos a primeira, mas eu vou ler todas para vocês terem uma ideia. O ambiente residencial e o comercial tem limite para o tamanho de orgonite pirâmide? Como se faz a programação? Essa programação é por tempo limitado? Essa pergunta é recorrente, direto, todo mundo faz essa pergunta. E essa aqui também é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem logo no início, quando nós começamos a produzir orgonites. Eu fiz muita pesquisa em cima desse assunto, e percebi que tinha alguns fabricantes já bem mais antigos que a gente de orgonites, que começaram lá praticamente no princípio ali de quando chegou o orgonite no Brasil, ou mesmo alguns que já fabricavam antes de chegar no Brasil, que tinham dúvidas sobre isso e as informações eram meio desencontradas. Mas conseguimos uma pesquisa bem legal, nós tivemos contato com muitos produtores, muitos fabricantes de orgonite na Espanha, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, França, Espanha, por aí vai. Acho que tem mais um na Argentina, não, no Chile. E nós trocamos umas ideias, quer dizer, o que eu pensava a respeito do assunto, que é o seguinte: quanto tempo a saturação de um orgonite, seja ele uma pastilha de sono, um pingente, uma pirâmide e tal, dura? Se existe tempo de saturação. Aqui eu entendo que o que ela coloca sobre tempo de saturação, nós podemos pegar essa pergunta dela e dividir em duas. Se existe um tempo de saturação de programação, que eu acredito que seja, como está na terceira pergunta, ou se existe um tempo de saturação do conjunto orgonite como um todo, porque provavelmente ela devia ter colecionava cristais. Os cristais, você sabe que acontece isso, vocês têm que fazer aquelas lavagens e tal para eles não saturarem, né? Então são perguntas bem legais que elas vão ser respondidas aí nos próximos programas, mas são perguntas bem bacanas. A pergunta principal dela, que nós selecionamos para hoje, é: o ambiente residencial e o comercial tem limite de tamanho para um orgonite pirâmide? Mais ou menos entra ali no que foi colocado, que eu respondi para a pergunta do Fabiano. Gente, é o seguinte, não importa a forma do orgonite, o que importa é a função. Como eu sempre explico, e de novo, eu estou sem nenhuma pirâmide aqui, casa de ferreiro, espetáculo de pau. As pirâmides na parte de baixo, todas as nossas pirâmides, né, 4 lados, sempre tem o lado norte que nós indicamos. Esse aí você vira para o lado norte, onde entra as frequências mais baixas. Para a mesma massa de um outro, se essa pirâmide tem a mesma massa de um outro orgonite, seja lá qual for, de que forma for, essa pirâmide vai ser ligeiramente, vai ter um pouco mais de eficiência, exatamente por ter esses dois, ter um lado positivo, 3 negativos. Então, a diferença é só que o vórtex, a saída, a velocidade é um pouco mais alta. Para orgonites de qualquer outro formato com mais massa, logicamente, quanto mais massa tem um orgonite, mais rapidamente ele faz isso, independentemente da forma. Ok? Se eu pudesse andar com um pingente de 15 quilos, eu andaria com um pingente de 15 quilos, é óbvio, mas não dá. Então a gente faz os orgonites para aplicações em que vocês consigam ter uma aplicação, uma utilização coerente, né? Não adianta, né? Então é por isso. E mesmo os nossos orgonites tendo pesos entre 39 e até 50 gramas, algumas pessoas, eu queria um bem pequenininho, mas um orgonite, que nem na maioria das feiras as pessoas querem um infantil. Não tem sentido vender um orgonite infantil para um adulto. Ele não tem massa para cuidar daquilo tudo, entendeu? Vai ser só um orgonite bonitinho ali, ele vai funcionar como um adereço, não vai funcionar direito como orgonite, isso a gente não quer. Então se eu for vender um pingente infantil para um adulto usar, eu não vendo. Porque não vai funcionar. A função, a ideia,
de usar esse dispositivo é a funcionalidade dele, ou seja, que ele seja aplicado com as massas corretas para que as pessoas consigam utilizar de maneira correta, tá bom? Então, no caso da pirâmide, que pergunta a Rosane, não tem. Aqui eu até vou de novo aqui, ó. O ambiente residencial ou comercial tem limite para o tamanho de uma pirâmide? Rosane, mínimo. Então, suponhamos que você vai ter num ambiente comercial uma sala de 30 metros quadrados. Aí você vai me dizer assim, não, trabalhamos em 5 pessoas. Aí tem um tamanho mínimo para as pirâmides que você vai utilizar. Eu te diria o seguinte, uma sala de 30 metros quadrados, com umas 3, 4 pessoas, aí você já teria que ter ali umas 3 pirâmides médias, né? Entendeu? Já resolve o assunto. Ou colocar 2 G1 das nossas, ou de repente você pode colocar, se você tem um tipo de atendimento que é de balcão, por exemplo, você pode colocar a pirâmide maior lá na frente, no balcão de atendimento, e colocar orgonites menores com outros formatos, pirâmides menores, distribuídos pelo resto do ambiente. Se você tem uma sala fechada lá, que alguém trabalha lá dentro, assim, se é na tua casa, dependendo da quantidade de pessoas, você já até, se eu não me engano, você me disse que mora no edifício, então, como é um edifício, e a gente já discutiu isso quando você comprou a sua pirâmide, exatamente você comprou uma pirâmide daquele tamanho em função do local que você mora. Ok? Então, o que acontece? Como ela tem um orgonite com uma massa muito boa, ela tem uma pirâmide G2, ela tem um campo vibracional muito, muito denso, muito rápido, então ela dá conta de tudo aquilo que tem no apartamento dela e mais o que vem de fora. Essas frequências ou seja, a energia, ele vai capturar toda a energia que passa por esse campo vibracional. E ela tem outros orgonites menores, aquilo que eu digo, né? Sempre para vocês. Coloquem na parte externa, ou próximo às paredes, ou nos móveis dos lados, os orgonites menores e os maiores no centro. Porque sempre os orgonites irradiam a partir deles, né? Então esse campo vibracional é entrelaçado. Esse aqui saiu, eu tenho um pequenininho aqui que... Então aqui no meio eu tenho o entrelaçamento e toda essa nova frequência é modulada em conjunto por todos esses orgonites. Aumenta a densidade do campo vibracional. O campo fica mais denso, entendeu? E também as velocidades aumentam. Não aumenta o tamanho do campo, mas aumenta a velocidade, né? Nesse caso, a velocidade vai aumentar bastante. Gente, assim, ó, esse é um assunto bem bacana. Ele ele não é tão complicado de responder, mas demanda um pouquinho de tempo. Isso que eu estou falando sobre tamanho, vocês podem englobar para qualquer coisa, para um carro, para um caminhão, para um avião, para um navio, para um barco, para um apartamento, para sei lá, para qualquer lugar. Então, sempre que vocês estiverem pensando em colocar orgonites nos ambientes, pensem que não é só a área em si que importa. É como essa área funciona. Quem passa, se é uma área que só você que usa, você, sua esposa, seus filhos e tal, então a gente consegue colocar orgonites menores, né? Porque nós, contrariamente da maioria, nós não queremos empurrar orgonites grandes, nós queremos que vocês utilizem orgonites corretamente, com o tamanho correto, para que tudo seja suportável. Que eu sempre digo, às vezes as pessoas ficam empolgadas nas feiras, querem logo comprar um orgonite grande, e a gente diz, olha, compre outros menores, vão colocando orgonites, um dia você compra esse orgonite maior. Então comecem, o importante é ter orgonite, olha. Usem um pingente, sempre. Né? Se vocês puderem, comprem combo do sono, não só para o papai e para a mamãe, para os filhos também, importante, né? Se mora mais gente com vocês, coloquem lá. Utilizem, gente, orgonites nos seus carros, é maravilhoso. Se você trabalha com transporte, você tem lá sua van, seu caminhãozinho, coloca lá alguns deles, coloque lá alguns deles, né? Do mesmo modo, daqui a pouco você tem algum outro tipo de serviço que você presta com algum outro veículo, coloque orgonites lá, você sempre vai perceber que melhora muito. Inclusive, no próximo Dr. Orgonite Responde, o assunto é exatamente sobre qual o benefício de utilizarmos os nossos orgonites, ou utilizarmos orgonites perfeitamente balanceados, nos nossos veículos, sejam eles quais forem, carro, caminhão, van, né, ônibus, né? E quem provocou
inicialmente essa discussão, para variar, foi o Fabiano e também a Ana. Foi a Ana que me mandou primeiro. Mas muita gente tem me perguntado sobre isso, porque cada vez mais a gente fala do benefício de colocar os orgonites nos carros. Tem muitos amigos nossos que sempre contam algumas coisas. Alguns deles são meio acanhados, eles não querem participar e tal, mas vou ver se alguns deles conseguem gravar alguma coisa para a gente complementar o vídeo. Lembrando sempre que, independentemente da quantidade de orgonites que vocês tenham em casa, programe-os todos os dias. E aí vocês vão lá naquele nosso PDF que nós mandamos e leiam lá, reprogramação quântica de frequência mental. E com as programações dos orgonites vocês vão criar um hábito bem legal todas as noites antes de dormir, saudável. Ok? Eu agradeço muito a você que assistiu o nosso vídeo até o final. Se você achou que vale um joinha, tudo bem, eu vou deixar algumas informações aqui embaixo. Agradecemos por suas perguntas, seus questionamentos. Tudo que for questionamento, crítica, principalmente em alto nível, será respondida, ok? Baixaria a gente descarta. Então, nós estamos sempre à disposição, tá? E o que é legal, muitas vezes a gente recebe algumas perguntas muito legais, muito pertinentes, muito específicas, né? Que nos obrigam a dar uma estudada a mais. Isso é a minha paixão, isso é a minha cachaça. Eu adoro mergulhar em pesquisa, eu adoro mergulhar, conhecer coisas novas, fazer coisas novas. Eu sei que é a paixão da Arlete também. E a Arlete hoje se transformou numa máquina de fazer orgonite, né? A minha máquina 001, né? É impressionante a habilidade, que ela sempre teve muita habilidade, é artista plástica. E ela desenvolveu um processo próprio dela. No começo a gente fazia junto. Hoje, se eu tiver que começar a fabricar orgonite de novo, né, eu vou demorar seguramente 1 ano para chegar no nível dela se eu fizer isso todo dia. A dona Arlete realmente é impressionante o que ela faz, a quantidade de produto que ela produz, a qualidade do que ela faz, a vivacidade dela, a facilidade com que ela tem em combinar. Eu dou o norte, dou as linhas, faço as pesquisas sobre os metais, como é que tem que fazer, quais os cristais. Ela tem uma habilidade, ela tem uma sensibilidade para juntar, para unir isso tudo, que é uma coisa de louco. Eu sempre digo para vocês, eu gostaria de ter os orgonites mais bonitos do mundo. Os meus, a gente até tem uns orgonites bem bonitos, né? Algumas coisas impedem que a gente consiga algumas coisas diferentes dos orgonites. Uma delas são os metais, porque eu sempre digo, orgonite é metade resina, metade metal. Muita gente pula fora disso porque começa a ficar complicado o processo. A gente não corre da raia, nossos orgonites são os verdadeiros orgonites funcionais, tá ok? Então, só para mostrar para vocês que aqui a gente faz tudo com muito carinho e adoramos esse entrosamento, esses questionamentos, essas perguntas. O pessoal coloca a gente na parede no bom sentido, é muito, muito legal, eu adoro isso. Estou sempre à disposição, meu WhatsApp, meu telefone. Vocês podem procurar a gente pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, aqui no YouTube, liguem pra gente, não tem problema. A gente adora conversar com vocês. E se nós estamos colocando sempre no Instagram, no Face, onde nós estamos nas feiras, né? Felizmente as feiras de rua começaram de novo. Nós estamos conseguindo receber nossos amigos, né, ali debaixo do nosso gazebinho ali, batendo um papo legal e mostrando para eles coisas novas sobre orgonites. A todos vocês que ficaram aqui até agora, meu muito obrigado. Né? Tenham uma semana boa. Fiquem todos com Deus. Namastê.